Opa! E aí, pessoal? Bem-vindo a mais uma edição do TV Imóveis e hoje tá incrível. Pessoal, aqui quem tá falando com você é o Hermes e eu quero apresentar para você hoje como que nós atendemos um cliente depois que ele escolhe um imóvel, tá muito interessado e como que a gente faz uma proposta no imóvel. Então, quando você contrata o serviço da Hermes Imobiliária, você contrata um consultor imobiliário exclusivo. Então, o que acontece quando esse cliente seleciona o seu imóvel? A gente faz um estudo de mercado para ver se de fato o metro quadrado está de acordo com o valor de venda. Isso é muito importante para a gente poder fazer uma proposta para o proprietário e argumentar e com isso conseguir um desconto no imóvel, enfim, e também valorizar o imóvel se for preciso para a gente ser bem justo na compra desse imóvel. Então vamos lá, o relatório ele começa com essa capa, certo? Da Hermes Imobiliária, igual você está vendo aí na tela. Aqui tem um relatório de avaliação nos arredores da Rua Campos Rodrigues. Sempre a gente coloca o nome da rua, né? Ali para a gente fazer o estudo de mercado. Esse relatório foi feito no dia 20/3 de 2021. E aqui a primeira página do nosso relatório, né? Tem a informação da imobiliária, o meu telefone de contato, o meu e-mail, né? Enfim, tem um pouco falando sobre mim, né? Sonho em construir um patrimônio imobiliário em Portugal ou no Brasil de forma online, usando o financiamento bancário. Use estratégias digitais para ajudar pessoas a realizar os melhores investimentos no ramo imobiliário. CEO da Hermes Imobiliária, corretor de imóveis em Portugal, o número da minha licença a minha aqui, e corretor de imóveis no Brasil, o número do meu Cresce no Brasil, porque a gente vende lá também. Aqui são as minhas formações, né? Sou formado em gestão empresarial na Unip, coach aqui em Portugal, pai, esposo, cristão também. E aqui vamos lá para o relatório propriamente dito, né? Aqui vai ter as informações da propriedade, o nome da rua e as características do imóvel. Esse imóvel, por acaso, tem varanda, né? Isso daqui é a rua onde está localizado o imóvel, né? O relatório busca para nós essa rua. Aqui você pode ver que a seta já é bem mesmo aqui na localização do imóvel, né? Então são dois mapas, né? Um é a imagem tipo satélite, aquele que o pessoal usa no GPS, e os detalhes da propriedade para o relatório buscar os imóveis ali daquela região. O tipo de propriedade é um apartamento usado, o ano de construção dele é 2003, 3 quartos, e é uma operação de venda, né? À vista, qualquer isso aí é indiferente. 2 casas de banho. A área de construção, a gente está falando de um apartamento de 118 metros quadrados, no último piso, certo? Não tem elevador esse apartamento por acaso, certo? E aqui o nosso relatório já traz algumas informações para a gente começar a trabalhar na proposta desse imóvel. O valor estimado nessa rua, o valor estimado dos imóveis nessa localização é de 160.273, certo? Então a gente está falando de 1 metro quadrado que vai ali na zona, na região desse imóvel, de 1.341 euros o metro quadrado. O que acontece aqui? O intervalo de preços dos comparáveis selecionados, ou seja, o valor do imóvel no valor mínimo ali naquela região, a gente pode falar num raio máximo aí de até 2 km, é de 87.500, certo? E também o valor máximo de 245 mil, então vai oscilar de 87 a 245 mil e o metro quadrado de 768 a 1.895, certo? E aqui ele traz já uma média, né, o preço médio de todo aquele valor, do mínimo para o máximo, né? 1.341, que é a média do metro quadrado ali para aquela região. Nós temos aqui 3 listagens, média dos anúncios por imóveis, depois eu vou apresentar para você. E a média do tempo dos imóveis no mercado é até 6 meses,
né? Então a gente está falando aí de 172 dias, ou seja, o imóvel entra para o mercado, ele tem até 6 meses para executar ali uma venda. Isso também é uma informação muito importante a gente entender quanto tempo que o imóvel tem no mercado para a gente poder fazer uma oferta e entender se aquele imóvel ele ficou muito tempo no mercado, né? Porque vamos entender aqui, se o proprietário quer muito vender e o imóvel está demorando a vender, automaticamente ele vai aceitar uma proposta, né, interessante ali para ele finalizar aquele negócio. Aqui vamos lá, evolução dos preços. Preço médio por metro quadrado. Nessa freguesia, certo? De São Sebastião. A gente está falando que o metro quadrado ali, ele não oscila muito, tá vendo? É bem equilibrado. De dezembro até março, a gente percebe aqui que o metro quadrado foi basicamente o mesmo, ou seja, não oscilou nada, certo? Agora, a gente tem que entender que os imóveis, eles entram e saem do mercado o tempo todo. Mas a oscilação de preço individual dos imóveis, aqui no ponto verde, a gente confere aqui que os imóveis que foram colocados no mercado, eles oscilaram no preço de valor de venda. Então essa oscilação aqui do mês 12 até mês 3, na subida de preço, olha aqui, o tanto que oscila, né? Então eles chegaram à conclusão, colocaram o imóvel no mercado num valor X e decidiram que ele valia mais e aumentou o preço do imóvel, certo? Isso acontece. E aqui também na redução de preço. A redução de preço não oscilou grande coisa, tá vendo? Né? Mas teve aqui no mês 2 que foi um mês bastante interessante, que reduziu bastante preço, olha aí, ó. E aqui chegando para o mês 3 já nem tanto quanto, né? A média aqui é essa, ok? Agora nós vamos avançar aqui para a nossa distribuição de preços, certo? Do preço de venda. A média de apartamentos nessa freguesia de São Sebastião, o valor do apartamento é de 150 mil a 200 mil euros. Então essa é a média dessa região que eu pesquisei, nessa rua, nessa localização, ok? E a gente está falando que pouco provável você vai encontrar apartamentos de 50 a 100 mil euros. Então o orçamento, você encontra ali apartamentos nessa média de 100 a 150 mil. Ok? Por que a média aqui é essa? Porque o relatório ele puxa os imóveis mais próximos à Rua Campos Rodrigues. A Rua Campos Rodrigues tem menos imóveis, mas a média lá é essa aqui, ok? De 150 a 200 mil euros, ok? Aqui a gente pode ver num gráfico a média de 1.322 de metro quadrado. A gente tem uma visão de todos os imóveis que estão no mercado, certo? Que estão acima do preço de venda, certo? Aqui, e que estão abaixo do preço de venda, da média. Então, o meu objetivo, quando você contrata o meu trabalho em exclusivo, é buscar esses imóveis que estão aqui abaixo do preço de venda para você fazer um excelente investimento. Esse é o meu objetivo, tá bom? Então, por isso que a gente usa o estudo de mercado para chegar a essa conclusão. A localização no tempo de mercado, ok? Tempo de mercado por segmento de preço, vendido e retirado. A média aqui, a gente vê os meses, né? Aqui basicamente 1 mês, 3 meses, 6 meses. Então a gente está falando que a média é essa daqui, né? De 5 a 6 meses. A gente tinha olhado isso lá em cima, ok? Normalmente, os imóveis de 150 a 200 mil, eles ficam no mínimo aí até 4 meses no mercado, ok? Então, você pode ver aqui pelo gráfico, você observando aqui, você consegue ter essa visualização aqui desse gráfico, ok? Isso é importante porque, para você entender que os imóveis aqui em Portugal, a venda dele é muito dinâmica, né? Então, ou seja, se você tem desejo de comprar um imóvel aqui em Portugal, o que eu falo para todo mundo, aprova o crédito primeiro, depois a gente busca o imóvel. Não adianta nada a gente buscar o imóvel hoje e não ter o crédito. Porque o que vai acontecer?
o mercado é muito dinâmico, entra e sai toda hora um imóvel. Então, se você quer comprar um imóvel, aprova o crédito e busca o imóvel. Se você começar no caminho inverso, quando você for aprovar o seu crédito, o imóvel já não vai estar disponível, porque o tempo de venda é muito curto, tá bom? Aqui nós vamos avançar para os pontos de interesse. Então esse relatório nosso, ele traz um mapa aqui de tudo que é interessante próximo aonde que você quer comprar. Então aqui, né, nós temos um imóvel aqui e automaticamente nesse mapa tem tudo aqui que você precisa para viver, né? Para ter uma vida. Aqui, onde está o azul, são as paradas de autocarro, transporte público, certo? Aonde que você vê esse azul mais claro são as escolas. Aqui nesse verde são os restaurantes, certo? Aqui num verdinho aqui são os parques que você está vendo, ok? Aqui nesse cor de rosa são as farmácias. Aqui nessa cruzinha que você está vendo aqui são os hospitais. Então tudo que você precisa, o nosso relatório entrega para você tomar a sua melhor decisão. Aqui sai o nome das farmácias, né? O nome dos restaurantes, dos cafés, o nome das escolas, certo? O nome dos parques, os transportes que tem ali próximo, o nome dos hospitais, né? O básico tá tudo aqui. Os comparáveis, né? Vamos lá. Isso é muito importante também na tomada de decisão. A partir da análise de 433 fontes, 594 listagens duplicadas, com 9.870 propriedades únicas no total. Ou seja, nós temos aqui 9.970 propriedades únicas no local. Ou seja, nós temos na média de 9.000 imóveis sendo vendidos nessa região, ok? Algumas delas estão duplicadas, claro, né? Mas aqui é para você ter uma noção dos outros imóveis e dos valores da região ali que você está comprando. Aqui, por exemplo, tem o valor do apartamento que foi vendido 6/12/2020, recente, que é bem similar ao que eu estou buscando, certo? E ele foi vendido a 245 mil. O metro quadrado dele já não foi 1.300 e pouco, né? Foi 1.788. Ou seja, nós temos também um apartamento que foi vendido ali próximo, olha aqui, ó, a 600 metros, ok? Ele ficou 89 dias no mercado, ano de construção, um prédio de 98, nosso prédio é de 2003, e ele foi vendido por 240 mil, né? E aqui nós temos outro apartamento que foi vendido agora recente, dia 17/1/2021, o valor do apartamento era 230 mil, o ano de construção, 99, ele fica a 500 metros desse imóvel, certo? Ele foi vendido pelo preço de 230 mil, certo? E ele teve uma alteração no preço, ele foi vendido abaixo do preço de venda que estava previsto e anunciado, menos 4,17. Então a gente tem outras possibilidades aqui, né? Se você for ver aqui o apartamento de 220 mil, ele ainda está ativo, está a 700 metros aproximadamente, né? Do apartamento em questão que nós estamos oferecendo, né? Ele já teve uma alteração de preço de menos 2%, certo? A gente tem aqui outro apartamento que foi vendido 10/9, que está mais ou menos a 400 metros. Então aqui esses comparáveis, ele também te dá uma noção para você poder entender o mercado ali na região, para a gente fazer uma proposta que de fato atenda o proprietário e que de fato atenda também você que está comprando o imóvel, né? A gente tem uma grande listagem aqui de vários imóveis. Esse apartamento em questão ele está sendo vendido pelo valor de 139.900, né? Então ele está num bom preço de venda, e se meu cliente finalizar a venda com esse apartamento, ele vai estar fazendo uma boa compra, porque a gente já chegou à conclusão que ali na região tem apartamentos que valem muito mais. Aqui a gente vê
os valores, né, um pouquinho menor, mas ele é um pouco mais distante em relação à localização daquele apartamento em questão. É só para ele ter uma leve noção, né, tem várias oportunidades. Isso daqui a gente já está falando, já apartamentos é um pouquinho mais distante, certo? Para o cliente chegar a conquistar ali. Então aqui vem o meu aval, né? Uma vez um amigo meu falou que meu nome era Doutor Imóveis e realmente você tem que fazer um estudo do imóvel, né? E é isso que eu faço. E eu vou dar um aval. Ó. O aval que eu coloquei para esse imóvel aqui em questão, o imóvel é interessante para investimento, pois encontra-se abaixo do preço de mercado. Sendo assim, podemos fazer uma proposta no valor real de venda, ok? Então, assim, eu vou orientar o meu cliente, ó, não vale a pena você desrespeitar o valor vendido, porque isso também pode ofender o proprietário, ok? Já teve situações da gente perder negócio porque a pessoa fez uma oferta muito abaixo e o proprietário decidiu, não quero nem conversa com esse senhor e não quero vender mais para ele. Infelizmente já aconteceu isso, então a gente tem que fazer esse estudo para você entender. Então o nosso relatório finaliza aqui, né, com a logo da nossa imobiliária, com os contatos e no mais eu espero que você tenha gostado desse vídeo e é isso que é ser um consultor imobiliário exclusivo, né? É todo o entendimento de mercado, análise de mercado, não só do imóvel que eu estou te oferecendo, mas de todos os imóveis. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Um abraço, fui!